Desde o mês de junho, o Centro de Atenção Psicossocial de Marabá possui consultas com psiquiatras através da telemedicina. Por mês, são em média 160 consultas realizadas, ampliando o atendimento ao público-alvo do centro e, segundo a titular da Secretaria de Saúde do município, os avanços tecnológicos podem ajudar a superar gargalos estruturais que afetam a área de saúde. A agenda de consultas é contínua e ocorre durante toda a semana, com média de 8 pacientes atendidos por dia. Na consulta por telemedicina, o paciente é acompanhado na sala por um médico ou por um enfermeiro que mediam o momento junto ao psiquiatra, que vai atuar por meio da videochamada. Uma outra novidade no CAPS é a ampliação das consultas com psicólogos, que foi possível graças ao aumento do quadro de profissionais. Inicialmente, os 4 psicólogos, além das consultas, atuavam como técnicos de referência, desempenhando outras atividades junto ao público-alvo do CAPS. Com a chegada de mais 3 profissionais, o setor de psicologia garante agora profissionais exclusivos para o atendimento psicológico. A mudança proporcionou resultados positivos. Se antes eram apenas 80 consultas por mês, agora são mais de 300 atendimentos psicológicos realizados no CAPS. Na rede de atenção psicossocial em Marabá, há ainda o Ambulatório de Saúde Mental, o AMENTE, que é responsável por atendimentos de média complexidade. Para o AMENTE, os pacientes podem ser encaminhados da atenção básica via regulação ou pelo CAPS. No ambulatório, os pacientes são avaliados para atendimentos com especialistas em saúde mental, psicólogos e terapeutas, com o fim de fortalecer os vínculos sociais. Então, viemos contar aqui para vocês os avanços que nós tivemos aqui na assistência prestada ao paciente que precisa do apoio psicossocial, né? Estamos no CAPS. E a grande novidade são os investimentos relacionados à telemedicina. Nós sabemos que moramos em uma região onde a demografia médica especializada ela é muito desigual, então utilizamos da inovação tecnológica para ampliar acesso, qualificar, né, o serviço, e a gente tem resultados muito exitosos aqui. Antes nós tínhamos uma agenda muito restrita, né, de profissionais psiquiatras, e através da telemedicina a gente consegue fazer um atendimento, né, aos pacientes de forma contínua, e através desse acesso nós vamos conseguir mudar a habilitação do nosso CAPS, que hoje é CAPS 2, para CAPS 3, porque vamos ofertar o serviço da psiquiatria aqui 24 horas. Né? Além desse avanço da telemedicina, a gente tem outros avanços aqui, estamos com um projeto já em licitação de reestruturação da nossa estrutura física, ampliação e reforma. Fizemos também investimento na parte, né, dos atendimentos multi, a psicologia, né, psicoterapia, agora nós temos de segunda a sexta, antes era uma vez no mês, né, ficavam aquelas filas homéricas aqui de pacientes buscando por esse serviço, e agora a gente já consegue fazer uma grande oferta, né, atendendo aí essa demanda no nosso município. É importante lembrar, né, que esta gestão ela tem como foco principal, um dos focos principais dessa gestão é a inovação tecnológica, né? E a gente está buscando de todas as ferramentas possíveis para a gente melhorar, ampliar a oferta, qualificar o serviço. Estamos aqui com muita vontade de que essa transformação aconteça e aconteça de forma rápida, né? Porque temos muitos pacientes, né? Precisamos ainda desse suporte. A saúde mental no mundo inteiro vive um momento muito novo, né? A gente vive um número expressivo de pessoas buscando por esse serviço, e o setor público ele precisa se estruturar para atender essa demanda atual que a gente vive, né? E o município ele tem feito isso, apoio do nosso prefeito Tony, a primeira-dama, a doutora Lanusa também, que é da área, tem buscado também nos apoiar no que for preciso para a gente conseguir garantir, né, este serviço a todo o município. Estamos com a telemedicina desde o início do mês de junho. Temos uma agenda contínua, então o profissional psiquiatra atende junto com o médico clínico geral, que está em loco aqui no CAPS, e está presencial para dar assistência ao paciente que busca atendimento médico. O agendamento é por demanda livre, tá? Então, conforme o paciente é inserido no CAPS, ele é encaminhado para o agendamento com a equipe multiprofissional. Isso inclui o profissional psiquiatra. Tá? Então, nesse momento, ele já sai com a agenda, qual o dia, o horário e qual o médico que vai atendê-lo. Tá? Então, no mesmo sistema que nós já utilizamos para assistência médica presencial, nós também utilizamos para assistência de telemedicina.
A estruturação do setor de psicologia, ela veio como uma forma da gente ampliar a assistência psicológica prestada dentro do CAPS. Uma vez que a gente observou ao longo da gestão da Catiane, em específico, que esse era um dos maiores entraves, porque nós tínhamos alguns profissionais lotados na casa, atuando enquanto psicólogos, mas a oferta desse atendimento não era suficiente para a gente abranger essa demanda. Com a reestruturação, a gente conseguiu ampliar de uma forma muito exponencial. Então, anteriormente, tínhamos 4 profissionais atuando como psicólogos de assistência e também enquanto técnicos de referência, levando em consideração que esse profissional, para além desse atendimento clínico, também executava uma rotina, executando atividades como acolhimento, que é aquele atendimento inicial, atendimentos grupais, o próprio atendimento individual, que seria o atendimento psicológico, e também as atividades de convivência. Então, o atendimento psicológico ficava restrito por profissional a um dia na semana, com 4 profissionais atuando dentro da casa. Com a contratação de mais profissionais, a gente conseguiu realocar esse pessoal de maneira muito mais estratégica. Então, ficaram 3 profissionais atuando enquanto assistência psicológica, também executando atividades grupais e atividades referentes à educação continuada, capacitação e qualificação da equipe de psicologia e também uma maior oferta em relação a esses atendimentos individuais. É claro, indo muito além da questão somente do atendimento psicológico tradicional, mas também a gente conseguiu, dessa maneira, proporcionar, na verdade, para o nosso paciente uma assistência muito mais ampla em relação ao serviço de psicologia. Então, os profissionais foram realocados de acordo com a necessidade do nosso território, ampliando a quantidade de atendimento psicológico, mas também continuando com as demais demandas que eu já tinha falado anteriormente. Então, o Amente ele foi idealizado em 2021, né? Ele atende aos casos considerados moderados, né? Levando em consideração o fluxo da rede, então a gente tem a atenção básica, que deve atender os pacientes leves, né? O CAPS, que atende graves, severos e persistentes, e o ambulatório de saúde mental, né? O Amente, que faz atendimento dos casos moderados. O paciente que ele tem um transtorno, ele tem, então, uma patologia de fato instalada, né? Não é um sofrimento, mas ele consegue ter uma vida ativa, né? Ele consegue trabalhar, ele consegue estudar, mas ele está sofrendo, né, com algum transtorno. A gente considera os casos moderados e eles são encaminhados para cá através da regulação. Então, aqui nós estamos no mesmo local, dois pontos de assistência em saúde mental. O primeiro é o Amente, que é um ambulatório especializado em saúde mental, que vai dar assistência para pessoas com transtornos psiquiátricos moderados. E o outro é a ala psicossocial, que consiste em uma clínica de internação psicossocial, né, que vai internar os pacientes que estão em crise e surto psiquiátricos. Então, são 2 demandas distintas, tá? O paciente que vem para a internação, na verdade, a porta de entrada é via pronto-socorro do Hospital Municipal. Esse paciente que está em crise, em surto, ele é levado pela família ou pelo SAMU, de acordo com quem vai direcioná-lo, né, para essa assistência. E a partir disso ele vai passar por uma triagem clínica, e aí, se percebida a demanda de internação, ele vai ser encaminhado para a ala psicossocial para estabilizar o quadro e depois ser devolvido para ser tratado ambulatorialmente na rede, né? Então, o Amente já é um serviço que vai cuidar de pessoas que não têm necessidade de internação, através de consultas, através de atendimentos terapêuticos, de grupos e de outras abordagens que venham também fortalecer os vínculos sociais desse indivíduo, né? A porta de entrada do Amente é através de encaminhamentos ou da atenção básica ou do CAPS. As pessoas que forem identificadas tanto na atenção básica quanto no CAPS como pessoas que possuem um transtorno mental moderado são encaminhadas via regulação para o Amente, para essa assistência aqui. É importante a gente falar isso porque há uma distorção, né? O público em geral acha que é opcional. Eu vou para a atenção básica, ou eu vou para o CAPS, ou eu vou para o Amente, e não é bem assim. Há um direcionamento que precisa ser assertivo, né? Os pacientes de CAPS são pacientes que têm um transtorno mental grave, severo e persistente, ou seja, são transtornos sequelantes, são transtornos que o indivíduo, no geral, vai ter que tratar para o resto da vida e que vai trazer algumas entraves sociais para esse indivíduo.
A atenção básica já cuida do sofrimento mental leve, ou seja, nem falei em transtorno. São repercussões psicológicas, emocionais, situações do dia a dia. Depressão, ansiedade? Não. Transtornos emocionais e psicológicos têm a ver com vivências, né? O luto é uma demanda emocional. A pessoa que está frustrada por uma traição está passando por uma demanda emocional. Alguém que teve uma perca do emprego, de algo que lhe era importante, isso é uma demanda emocional. Isso não é necessariamente transtorno, isso é um sofrimento mental leve, né? E o A Mente, ele fica no meio termo. É o serviço que vai assistir aquelas demandas que não são tão leves para a atenção básica, mas também não são tão graves para o CAPES. Já são transtornos... Eu vou exemplificar. Então, as demandas de A Mente seriam transtornos psiquiátricos, mas que não necessariamente vão trazer sequelas para o indivíduo e que também não necessariamente vão ser crônicos. Que demandas seriam essas? Estresse pós-traumático é um exemplo. Alguém que passou por uma situação de agressão, de um acidente, e a partir desse evento não consegue mais andar na moto, porque isso foi um acidente de moto, não consegue mais passar no lugar onde foi assaltado, e tem repercussão psiquiátrica no sentido de ter tristeza, choro, insônia, né? É uma demanda que, se tratada de uma forma correta, em 6 meses o quadro é dissipado, ou seja, não necessariamente vai cronificar. Já o CAPES cuida de transtornos graves que são, no geral, crônicos. Bipolaridade, esquizofrenia, depressões que não respondem bem às medicações, são demandas que vão precisar de um tratamento para o resto da vida, certo? Então, essa seria basicamente a diferença. As pessoas que estão privadas de liberdade, tanto no complexo prisional quanto no CIAM, também são atendidos a nível de A Mente, já que, como eles estão ali institucionalizados nesses locais socioeducativos, eles não teriam a disponibilidade para estar frequentando outras propostas terapêuticas que não fosse a consulta médica com o tratamento medicamentoso, né? E é importante a gente também falar nessa perspectiva sobre o psiquiátrico, sabe? A demanda psiquiátrica. Há uma confusão e há uma certa endemonização, sabe, do psiquiátrico. Ah, eu tenho um transtorno psiquiátrico, tá louco. E a gente precisa desmistificar isso. Na verdade, falar de transtorno psiquiátrico é falar de um mau funcionamento de neurotransmissores de uma forma geral. A gente não dissocia corpo de mente, né? A mente e um corpo é um todo, né? Então, a saúde mental, sob o ponto de vista psiquiátrico, ela é muito orgânica, ela depende do que a gente come, de como a gente dorme, da nossa atividade física. Tudo isso vai criar um bem-estar orgânico, trazendo um funcionamento no sistema nervoso central de forma adequada. Então, as nossas funções mentais de memória, humor, concentração, orientação, né, senso-percepção, elas todas são desencadeadas por neurotransmissores, que são substâncias que percorrem o sistema nervoso, né, substâncias como dopamina, serotonina, adrenalina, acho que todo mundo já ouviu pelo menos falar nisso, que são produzidas pelo alimento, organizadas pelos sonos e potencializadas pela atividade física. Então, quando por alguma questão de estresse do dia a dia ou por um contribuinte genético, o indivíduo deixa de ter essa funcionalidade dessa neurotransmissão adequada, aí entra a necessidade de tomar medicação para que essas substâncias estejam em concentrações adequadas para que o indivíduo goze de uma boa saúde mental. Então, falar de saúde mental sob o ponto de vista psiquiátrico não é falar só de um acontecimento solto, ou de uma emoção solta, ou de um pensamento solto, é falar também do bem-estar físico de forma geral. Né? E por isso a gente precisa contemplar nessa perspectiva alimentação, sono, atividade física, lazer, aquilo que traz satisfação para os indivíduos, né? Proporcionando assim qualidade de vida e saúde ampla.